entendeu? A não ser que coloque o celular assim. Mais pra frente. Ah, entendi. Aí você livra da imagem essa mesa ali, pra não ficar feio. Sei. O pessoal tá escutando, viu? Eu sei. Assim, Eu dei pronto, tipo assim. Isso. deixa eu ver mais pra trás aqui pra ver. Vai pra mim. Oi. O negócio é como é que eu vou passando. Eu vou precisar passar muito. Uma mesinha daquela ali, ó. Daquelas redondas que tá ali, ó. Vai tentar com o mouse sem fio, não? Você trouxe aí? Aqui o meu. Tá certo o mouse sem fio? É porque eu vou mudando tudo aqui. É. Você é formado, né? Como é que tá a iluminação? Liga essa luz aí, assim, pra ver dali como é que fica. Aí se você voltar. Não, ligar tudo. Voltar. Cadê? Pra ler, é ruim. Pra ler qualidade. Da transmissão, é? Ah, beleza. A transmissão aí, tá bom? Já tá saindo aí, olha aí. Oi. Alguém Oi. olha aí no celular. Teste. Oi. Olha aí, marido, no céu. Testou o mouse? Você parou, né? Ficou. Tá bom o slide? Aqui dá pra ver, aqui Tá dá melhor pra que a outra ver. parede, né? Ficou melhor, não foi? Foi. Pode sentar nas primeiras cadeiras. Chega, Guilherme, pra frente. Tem gostoso. Ó, tem três pessoas já. Será que todo mundo aqui sabe o que tá Oi, oi. Oi, som, oi. Tá bom, né? Boa noite a todos. Boa noite. Eita, hoje parece que jantaram. Bom, estamos aqui mais uma vez reunidos. Vamos elevar nosso pensamento ao alto. Pedir mais uma vez a Jesus, nosso Divino Mestre, que ilumine o nosso conhecimento, o nosso entendimento, para que hoje seja uma palestra extremamente produtiva, que a gente absorva bem os ensinamentos que vão ser dados hoje. É uma palestra de Anete Guimarães, chamada Espiritismo e a Fé. Anete Guimarães é uma grande oradora espírita, uma mulher iluminada. E inicialmente a ideia era hoje trazer para vocês o DVD dessa palestra. Mas aí, por questão de transmissão ao vivo, eu estou ousando reproduzir essa palestra. Mas praticamente todas as palavras que serão ditas aqui hoje foram ditas por ela nessa palestra. Eu vou praticamente copiar, reproduzir essa palestra brilhante dela, que fala sobre a fé espírita. Bom, dizem que a fé verdadeira não tem questionamentos. O que é fé? Uma crença, né? Limitações, ou seja, quem tem fé não pergunta, não questiona, confia cegamente. E o Espiritismo vem com uma proposta diferente e complicada. Por que complicada? No final da palestra nós vamos saber. Então, a gente sabe que a grande maioria das crenças são verdades absolutas. Ninguém pode questionar, ninguém pode mudar, ninguém pode perguntar por quê. Porque crença é uma coisa que está determinada e mesmo que passem os anos, passem os séculos, vai ser aquela mesma crença. Não evolui, não muda, não pode ser questionada. Porque o Espiritismo é diferente. Como a gente viu em outras palestras, o Espiritismo é evolucionista.
O Espiritismo, ele progride, ele questiona, ele pergunta por quê. Nós vamos saber o significado desse porquê no decorrer da palestra. Então o Espiritismo vem com essa proposta diferente. Nós vamos ver que proposta é essa. Existe fé no Espiritismo? O que vocês acham? Eu vou precisar muito da participação de vocês, porque o estilo de Anete é extremamente provocativo. Ela pergunta muito à plateia, e eu quero que vocês respondam em voz alta, que é para sair na transmissão. Então, o que vocês acham? Existe fé no Espiritismo? Sim. Sim. Que tipo de fé? Uma fé cega? Não. 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 Fé normalmente é aceita como uma crença, foi o que eu acabei de falar. Vamos ao censo de 2010, quando no quesito religião não havia opção espírita. No início, alguns espíritas menos esclarecidos, no início da doutrinação, ficaram chateados. Eu queria dizer no censo que eu era espírita, mas não pude dizer, eu tive que dizer outros. E quando foram questionados, afinal, nós somos espíritas? Vocês se consideram? Quem é espírita aqui? Levanta a mão. Todos. Nós somos espíritas? Sim. Então por que não tinha no censo? Questionado, o IBGE diz que o espiritismo não se encaixa na definição de religião. Eita! Não se encaixa na definição de religião. Mas nós somos religião? No sentido lato da palavra. A gente já falou isso, né? Quando temos dúvida sobre uma definição, vamos ao dicionário, que é o fim comum, né? Para gente, qualquer pessoa de qualquer crença, de qualquer cor, de qualquer condição financeira, vai ao dicionário pesquisar o que é aquela palavra. E está lá no dicionário: religião é uma instituição que congrega fiéis seguidores de uma teologia com seus ritos e sacerdotes. O Espiritismo é alguma coisa disso aí? Vamos saber por quê. O que é uma instituição? Instituição é um representante legal de algo. Existe alguma instituição no Espiritismo que diz que você é espírita? Não. Alguém diz, você vai ter que ter uma carteirinha para você ser espírita. Não existe isso, né? Não existe. Nós temos um representante? Alguém que responde por vocês. Assim, eu respondo por essa religião aqui. Nós não temos um representante, né? Não tem. Perfeito. Alguém diz que você é espírita? Tipo assim, eu sou espírita, mas o fulano diz que você é? Ele validou isso? Não. Olha aí, o censo parece que estava certo, né? Vocês têm uma carteirinha de espírita? Não. Não. Como vocês sabem que são espíritas? Pela fé. Pela fé, né? Pela fé? Quem tem outra resposta aí? Só pela fé? O estilo de Anete é esse, viu? Eu estou reproduzindo o estilo dela. Vocês passaram por algum rito para se tornar espírita? Não. Teve um negócio lá com bode, negócio de... Não teve isso não, né? Não. Vocês foram batizados aqui no espiritismo? Não, né? Bem, não. Mas vocês são espíritas? Sim. 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 Como é que vocês sabem disso? Vocês foram atraídos? Muito bem, boa definição. Atraídos pelo quê? Por quê? Vocês estão vendo que tudo cabe um questionamento? Mas quem garante que vocês são espíritas? Que nós somos, eu também sou, né? Nós mesmos. Vocês se garantem? Sim. Muito bem. Logo, a gente não é uma instituição. Todos esses questionários que a gente acabou de passar é para chegar a essa afirmativa. Então, olha aí, o censo parece que está certo, né? Se religião é uma instituição que congrega fiéis seguidores de uma teologia com ritos e sacerdotes, instituição a gente já não é. Que agrega fiéis seguidores. O Espiritismo possui fiéis seguidores? Sim. Sim? Não, eu acredito que seja. Depende, adeptos, depende. não fiéis. Porque se você afirma que existem fiéis, automaticamente existem... Gente, se existe a luz, automaticamente existe o escuro, né? Se existem fiéis, automaticamente existem infiéis. Existem infiéis no Espiritismo? A gente condena fulano não é espírita, ele é um infiel. Não, né? Não. Quando você afirma que existem fiéis, logo existem quem? Os infiéis.
Existem fiéis no Espiritismo? Não, né? Mas no Islã? Existe, né? Lá, se você não for muçulmano, você é um infiel. E o que acontece com quem é infiel? Vai para o inferno. Não é isso? E na Igreja Católica? Existem fiéis? Existe. O catolicismo diz que quem não é católico é um infiel à doutrina católica, né? Então a gente não tem fiéis seguidores, né? Vamos prosseguir. Teologia. O que é teologia? Theos, Deus. Logia, estudo. Teologia é o estudo das verdades inquestionáveis reveladas por Deus. Estudo das verdades que Deus revela, né? Normalmente, as religiões que seguem uma teologia encontram as verdades reveladas onde? Nos livros sagrados. Na Bíblia, né? Eita, mas só tem a Bíblia no livro sagrado? Não, o Islã tem o Alcorão. A Bíblia é um livro sagrado que dá origem a uma ou mais teologias. Mais, né? Porque existem várias religiões que seguem a Bíblia. O Espiritismo segue a Bíblia? Também. Apenas o Evangelho. Uma parte, né? Para o Espiritismo, a única parte da Bíblia, que a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma biblioteca, escrita por diversos autores, cada um aplicando um contexto histórico e cultural da época, né? Então, para a Bíblia, para o Espiritismo, a Bíblia, para nós, só interessa o que Jesus falou, o Evangelho, o ensino moral do Evangelho. Ah, mas existem tantos livros bonitos. Sim, os Salmos é um livro bonito. O Atos dos Apóstolos é um livro bonito que conta os primeiros anos deles enfrentando a oposição ao cristianismo nascente. Mas para nós, o que realmente importa é o Evangelho, é o que Jesus disse. Mas a Bíblia é um livro sagrado que dá origem a uma ou mais teologias, sim, porque existem diversas religiões que seguem a Bíblia, cada um interpretando de sua forma. Então, o que é uma verdade? Já que os livros sagrados são verdades inquestionáveis reveladas por Deus. O que é uma verdade? É algo incontestável. Se é verdade, não pode ser contestada. Não podemos perguntar, pois quando você pergunta, você está contestando. Como se chama uma verdade que não pode ser contestada? Como se chama uma verdade que não pode ser contestada? Dogma, né? Dogma. A gente viu isso nas outras palestras. Dogmas são aquelas verdades que não mudam, que não evoluem, né? A Bíblia é o único livro sagrado que existe? Existem outros, né? Qual é o livro sagrado dos muçulmanos? O Alcorão. Eita, então se a Bíblia contém as verdades inquestionadas reveladas por Deus, o Alcorão é uma mentira, né? Porque se uma é verdade, outra tem que ser mentira. Mas para o Islã, o Alcorão é verdade ou mentira? E a Bíblia? É a mentira. Temos um problema, né? Então o Alcorão é mentira? Na visão de quem segue a Bíblia é. Na visão dos muçulmanos, não. Se um contém a verdade, então o outro contém o quê? Mentira, né? Na visão de quem a segue, né? Qual é o livro sagrado dos judeus? A Torá. Então, para os judeus, a Torá contém a verdade revelada por Deus? Contém. Eita, outro problema, né? Agora são 3. Agora nós temos a Bíblia, o Alcorão e a Torá. Existem pelo menos 32 livros sagrados que contêm as verdades reveladas por Deus, que não podem ser contestadas. 32. Então são 32 verdades diferentes uma da outra. Não pode ser. Quem já viu? Se é uma verdade incontestável, não pode ter outra diferente dela. Como se resolve isso? Dessa forma, toda teologia contém um livro sagrado. Estamos certos? Agora a pergunta, a Neto faz essa pergunta na palestra dela. Agora a pergunta que vale R$1 milhão. Qual é o livro sagrado do Espiritismo? Não tem. Qual? Quem se arrisca? Acho que o Espiritismo não tem um livro sagrado. Qual é o livro sagrado do Espiritismo? Todos. Todos? Ah, quem já viu? Todos? Não, não pode. Nós não temos livro sagrado. Porque um livro sagrado, como a gente acabou de dizer,
Contém as verdades reveladas por Deus que não podem ser questionadas. Os espíritas questionam as coisas? Questionam. A gente evolui, né? Nosso pensamento evolui. Nosso entendimento muda através do tempo, através das provas que vão aparecendo. Então, o Espiritismo não é uma instituição. Não possui fiéis seguidores. Não segue uma teologia. Nós temos ritos e sacerdotes? Não. Para vocês entrar aqui, tiver que passar por uma água aí, vocês sentaram numa cadeira benzida, teve isso? Não, né? Vocês chegaram e sentaram, né? E sacerdote, eu sou o quê? Eu sou o cardeal? O marido é o bispo? Não existe sacerdócio do Espiritismo, isso aí a gente já sabe, né? Quem é o chefe do Espiritismo? Bem, É um modelo, né? Jesus é um modelo. a chefe não tem. Não existe chefe no Espiritismo. Muito menos hierárquico. Então quem diz quem é espírita? Nós mesmos. O senso estava errado? Eu aposto que no começo da palestra, quando a gente disse aqui que o senso não colocou espírita, a gente ficou até um pouquinho, né? Vocês ficaram chateados um pouquinho, condenaram o senso aí, foi na cabeça de vocês, mas o senso está certo. Nós não nos enquadramos na definição do dicionário de religião. Eles estudaram bem os princípios espíritas, o pessoal do BGE, e decidiram, não, se eles não se enquadram aqui, então eles não são religião, a gente vai ter que contá-los de outra forma, né? Colocar como outro, se existe outros. Por isso que tem lá a opção outros. Né? Então o que somos? Somos Espíritas. Muito bem, merece um doce. Allan Kardec, que não é o chefe do Espiritismo, é apenas um espírita a mais, perguntou aos espíritos o que era Espiritismo. A resposta deles é uma filosofia. Essas reticências são de propósito, porque nós vamos trabalhar esse conceito a partir de agora. O que é a filosofia? É o amor ao saber. Então, na filosofia não há verdades que não podem ser contestadas? Não há. A filosofia, assim como o Espiritismo, é evolucionista, ela progride. Se o Espiritismo é filosofia, então não há verdades incontestáveis na filosofia. O que é amor ao saber? Quem arrisca dizer aí? A necessidade de adquirir conhecimento. Necessidade de adquirir conhecimento. Vamos eliminar essas primeiras palavras, vamos deixar só conhecimento. Né? Amor ao saber é conhecimento. Conhecimento é verdade? O que vocês acham? Conhecimento, você conhecer algo é uma verdade inquestionável? Não. Não, pois para se conhecer a verdade você deve ser perfeito. É assim que o Espiritismo diz. Ninguém é dono da verdade, apenas Deus, porque Ele é perfeito. Apenas os espíritos puros, porque eles são perfeitos. Nós ainda não somos capazes de conceber a verdade, porque nós somos imperfeitos. Se nós não somos capazes de conceber a verdade ainda, o que é que nós somos? Estudantes, né? Nós estamos estudando, nós estamos evoluindo o nosso conhecimento. Nós somos perfeitos? Não, lógico. Não, pois a verdade é inconcebível por quem é imperfeito. Por quê? Porque a gente não é capaz de compreender a verdade. A verdade que rege o universo, a verdade universal, o sentido que nos falta, né? Assim como disseram os Espíritos no Livro dos Espíritos para Allan Kardec. Conhecimento é a busca da verdade. Não é isso que a gente faz? A gente busca a verdade incessantemente o tempo inteiro. Nós estamos estudando, nós estamos lendo, nós estamos nos reunindo em grupos de estudo para evoluir nosso conhecimento. Quando deve ser feita essa busca? Sempre. Pois quando você aprende algo, você melhora. Essa não é a nossa intenção, melhorar ao longo do tempo, evoluir. Quanto mais você sobe, mais coisas aparecem. Então a busca vai ficando maior. Não é isso? Quando um avião vai decolando, não vai aparecendo mais cidade, mais cidade. Quando um avião decola em São Paulo, quando ele está no chão, você só vê o aeroporto. Aí ele vai começar a subir, ele está evoluindo, né? Ele está buscando o céu, né? No sentido literal.
Quando o avião vai subindo, você não vai começando a ver outras ruas, outros bairros, né? Outras zonas, a zona leste aparece todinha, a zona sul. Do mesmo jeito somos nós espíritos. Quanto mais a gente sobe, quanto mais nós evoluímos em conhecimento, mais coisas há para aprender. Então a gente não sabe nada ainda, nós sabemos muito pouco. O filósofo sempre pergunta por quê. O livro dos Espíritos pode ser questionado? O que vocês acham? Não só pode, como deve. Nós devemos questionar o livro dos Espíritos o tempo inteiro. O que é que os Espíritos quiseram dizer com aquela questão? O que Allan Kardec quis dizer com aquele comentário? Se você não questiona, sua fé torna-se o quê? Cega. Então a gente já sabe que a fé espírita não é cega, né? Então ela é o quê? Vamos já chegar lá. Vamos definir o que é conhecimento. Platão, que foi um grande filósofo, decidiu definir o que é conhecimento. E ele disse que é o conjunto de crenças com verdades. Crenças são coisas que julgamos ser verdadeiras. Nós julgamos, né? Verdades são coisas reais e inquestionáveis. Vamos ver a diferença entre crença e verdade? Exemplo de crença. Se colocarmos terra consagrada de cemitério nas verrugas em noite de lua cheia, elas caem. Isso é uma crença. Tem gente que acredita nisso, né? Se colocarmos Santo Antônio de cabeça para baixo em cima de um poço no mês de junho, conseguiremos um noivo ou uma noiva. Isso pode ser justificado? É aí onde está a nossa diferença. Ou seja, crenças não são verdadeiras. Mas existem também as verdades que poucos acreditam. O homem na lua. Eu antes de estudar a fundo a doutrina espírita, eu não acreditava no homem na lua. Por causa daquelas imagens, daqueles erros que eles encontram. Mas quando eu li que Chico Xavier afirmou que realmente o homem esteve lá, e alguns autores espíritas confirmam isso, então eu passei a acreditar. Se a galera que vê muito mais coisas do que eu disse que foi, então eu vou acreditar que foi. Eu também devo questionar por quê, como, mas por enquanto eu não sou um cientista que entende de foguete, de astronomia, de astrofísica. Eu só agora, a partir de agora acredito, né? Mas pode ser questionado. Pode ser questionado. Então temos crenças que não são verdades e verdades que pouco acreditam. Isso é um problema, né? Como é que Platão terminou o conceito dele? Sendo assim, Platão finaliza seu conceito afirmando que conhecimentos são crenças verdadeiras, mas que precisam ser justificadas. O que é justificar? É dizer o porquê. Não é isso? Justificar é dizer o porquê, é usar a razão. Se você não puder justificar, então é só uma crença. Vamos justificar a questão da terra de cemitério na verruga? Você consegue? Cientificamente? Já foi efetivada já foi provada a eficácia da terra de cemitério na verruga? Não. Então é uma crença. Ninguém pode justificar isso. Eu nem sabia disso. Né? Essa é nova pra mim. Já ouvi outras coisas. Sua resposta deve fazer sentido. Deve ter relação com a pergunta. Isso é filosofia. Então, se o Espiritismo é uma filosofia, e filosofia ama o saber, e amar o saber é conhecimento, o que é conhecimento? Uma crença verdadeira e justificada. Sendo assim, o que é necessário para ser um espírita? Conhecimento. Só. Só, Rodrigo? Só. Você só precisa conhecer. Conhecer o quê? A verdade. Mas você vai conhecer ela totalmente? Não. Você vai partir dessa existência sem saber, mas você está no caminho certo. Você tentou aumentar seu conhecimento, você tentou evoluir durante a sua vida, né? E é isso que Jesus mais nos pede no Evangelho. Tentar ser perfeitos como nosso Pai que está nos céus. É o nosso objetivo de existir. É para isso que a gente existe. Conhecimento de quê o espírito deve ter? O que vocês acham? Da doutrina. A doutrina? O que é a doutrina? É baseado em quê? Nos livros que da Não codificação. é baseado em livros. A gente acabou de dizer agora que não existe livro Os sagrado. espíritos disseram, né? Hã? O que os espíritos repassaram pra gente. Não. Os princípios. Foi a nossa última palestra. Para você ser um espírito, você tem que ter conhecimento dos princípios, que foi a nossa última palestra. Eu expliquei. São 5, né? Quais são? Vamos ver quem não lembra aí. Bora, Maria.
Pluralidade dos Pluralidade mundos. Pluralidade das existências. Pluralidade do mundo, pluralidade Pluralidade das existências, pluralidade dos mundos, A mediunidade. Mediunidade. Ali, né? A cola ali. gente, o mais importante é Deus. Deus. E qual é o outro? Qual é o outro? Se o Espiritismo ele estuda o Espírito, O qual é Espírito. o Espírito? São nossos 5 princípios. Vocês acreditam em mediunidade? Eu acredito. Todo mundo aqui acredita? Quem não acredita, levanta a mão. Você não acredita, Mário? não totalmente. Não totalmente? Totalmente. E Porque é, não rapaz. teve prova, né? Porque até hoje eu não tive prova da mediunidade. Será? Por isso que. Será? Não, prova, eu assim ver. Sim, você, mas outros já A mediunidade tiveram? não é só ver, não, Amarilo. Não. Outros já tiveram provas? Você sentir Já. também. Eu Vamos- já ver. Chego já lá. Eu digo a mediunidade, essa grande mediunidade. A gente sabe que cada um da gente tem uma mediunidade. Eu digo da mediunidade essa por exemplo, você. Então, se cada um já tem uma mediunidade, então a mediunidade existe. Você tem que acreditar Você, qual nela. mediunidade você não acredita? Psicografia, essas coisas? Acho que ele Então sim. você não acredita no livro dos Espíritos, que ele foi psicografado. Todo psicografado. Eu acho que ele quis se referir à ostensividade, né? Aí, se não é- Existe também. A psicografia é uma mediunidade A forma que ele ostensiva. não acredita. É de ver, eu acho, né? Se não sabe o porquê, então não é conhecimento. Se não é conhecimento, não é amor ao saber. Se não é amor ao saber, não é filosofia. Se não é filosofia, não é espiritismo. Mas nós podemos justificar a mediunidade? Já já a gente chega lá. A fé cega é um quesito para ser espírita? Não. Nós já sabemos que não, né? Pelo contrário, para a espiritualidade, a fé verdadeira é aquela capaz de enfrentar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Essa é a fé espírita, mas nós vamos definir ali uma palavra ao fim da palestra. Mas o espiritismo é só filosofia? O que vocês acham? Tem mais coisa? Tem assim, são 3, né? Tem mais. É, são 3. Embora a gente estava trabalhando erradamente um dos conceitos, viu? Segundo o Neto Guimarães, nós vamos saber já o que é. Já sabemos que o Espiritismo não é uma instituição que congrega fiéis seguidores que seguem uma teologia com ritos e sacerdotes. Nós já sabemos, né? Somos ciência? Também. Não no sentido da palavra. E aí onde está a diferença. Pois ciência quem define é uma academia. Existe alguém formado em Espiritismo? Não. Existe alguém que julga as teses científicas do Espiritismo? Então nós não somos ciência. Na primeira palestra eu disse que era, né? Mas foi só um erro de nomenclatura. O Espiritismo possui bases científicas. É diferente. Então o Espiritismo é uma filosofia que possui bases científicas, né? Olha lá o conceito aumentando. Aristóteles, que foi discípulo de Platão, de Sócrates, né? Que é o pai da ciência, concordava com Platão até certo ponto. Pois, para ele, conhecimento é uma crença verdadeira, justificada e comprovada. Então, Aristóteles acrescenta uma outra palavra ao conceito de Platão. O conceito de Platão ia até só justificado, né? Só que Aristóteles pensou, não, mas a gente precisa comprovar, dizer o porquê. Como se faz uma comprovação científica? Através de medições, né? Observação. Os testes, a observação, É, experimentar. as experimentações. É assim que se comprova, né? Como o Espiritismo comprova? Essa é uma pergunta muito importante. Se nós justificamos nossa fé, então a gente precisa comprovar ela, né? Como o Espiritismo comprova a fé espírita? Ninguém sabe? Através de fatos. Que fatos? Os fenômenos mediúnicos. Aí vamos para a psicografia. Você sabia que uma vez Chico Xavier foi questionado pelos cientistas europeus e americanos e vieram no Brasil apenas com o intuito de desmascarar ele? E ele lá, no momento do teste, se concentrou e escreveu simultaneamente uma mensagem em inglês e uma em espanhol. Isso é humanamente possível? Tem alguém que não é médico consegue fazer isso? O que vocês acham? O que a razão de vocês diz a vocês? E, Duas mensagens diferentes com as duas mãos ao mesmo tempo. exato. Não é que Em dois se idiomas você é diferentes. canhoto, né? Se é canhoto ou não. Em dois idiomas diferentes que Chico Xavier sequer falava.
Ele escreveu com a caligrafia perfeita. Isso é humanamente possível? Então, Amarildo, existe mediunidade? Passando por esse lado. Porque os cientistas foram embora com o rabo entre as pernas, né? Como diz o ditado. Eles foram embora decepcionados. Né? Então, se o Espiritismo consegue justificar e comprovar a mediunidade, nossa fé não é cega, né? Mas o Espiritismo é só uma filosofia de bases científicas? Ou tem mais coisa? Tem mais coisa, né? Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos o que é Espiritismo, eles disseram uma filosofia de bases científicas e... tem mais coisa, né? Kardec escreveu: filosofia de base científica com consequências religiosas. Mas os espíritos pediram para ele substituir essa última palavra por ético-morais. Eita, agora entrou mais 2 novos termos, né, para a gente estudar agora, nessa palestra. Então, para os espíritos, o espiritismo é filosofia com bases científicas e consequências ético-morais. Moral e ética. Vamos tentar entender a diferença? Uma mulher usando calça comprida no Brasil é imoral? Não. Não, né? O que vocês acham, vocês mulheres? Não, né? Mas em 1972? Era imoral? Era. As mulheres iam começar a usar biquíni na praia nos anos 60, né? Então, em 72 era imoral usar calça comprida das mulheres. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, quer dizer que a moral varia com o tempo, né? Olha aí. Existe variação na moral. Porque o contexto seria o vestido. E isso, na época, eram vestidos e de preferência que cobrisse até os pés, né? Moral é o comportamento certo ou errado. Não é assim que a gente justifica a moral? No Afeganistão, uma mulher usa calça comprida em 2017? Não. Então a moral varia de acordo com o tempo e com a sociedade, né? Olha aí, outra variação da moral. Ela varia com o tempo e varia de acordo com a sociedade. Vamos deixar a moral um pouquinho de lado e vamos ver o que é ética. É um ramo da filosofia. A filosofia estuda a ética e a define. De que forma? É o comportamento que você acredita ser correto, mas justifica. Então isso é ética. Ah, mas espera aí, Rodrigo. Como? Um exemplo, a pena de morte. No Brasil, a pena de morte é moral ou imoral? Imoral. Imoral, né? E no Texas? Imoral é assim. Lá é moral, né? O adultério no Brasil dá pena de morte? Não. Não. Ixi, tem muito. Ia morrer gente, né? E no Texas? Não sei não. Ah, Dá não, acho né? que também não, né? Lá a pena de morte, adultério não dá pena de morte não, mas lá tem pena de morte. Por outros motivos, né? Olha aí, outra variação. E no Afeganistão? Eu acho que Dá. Lá se a mulher for pega traindo um homem, ela é apedrejada até a morte. É só pra E o mulher. homem? Paga uma multa. É só pra mulher, né? Sabe por quê? Porque o Islã, eles dizem que... O Islã não. Alguns extremistas dizem que o mal entra no mundo através da mulher. Então, se a mulher for pega em adultério, foi culpa do homem. Não, foi culpa da mulher. O homem foi induzido ao erro por ela. Essa é a moral deles. Em 2017. Agora, eles estão pensando assim lá. Então a moral, ela varia de acordo com a sociedade e com o tempo, né? Mas a pena de morte é ética ou antiética? O que vocês acham? Eu acho, na minha opinião, Antiética? Por quê? porque Agora você tem que justificar. porque o homem não tem direito de tirar a vida. Que foi. Porque eu acho que um erro não deve ser recompensado com o outro. Com o outro. São justificativos, mas ainda deixam brechas, né? Vamos ver por quê. Para afirmarmos o que é, devemos justificar de forma racional. Como é que a gente justifica a pena de morte de forma racional? O homem é perfeito? O homem é imperfeito? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O homem é imperfeito, né? Disso vocês não têm dúvida, né? No Brasil, o homem é imperfeito? Sim. No Texas? Sim. E no Afeganistão? Também, né? Se é imperfeito, ele pode errar? Sim. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Se você é imperfeito, pode errar. É lógico. Se você pode errar, você pode julgar falsamente? Sim. Pode, Guilherme.
Se você é imperfeito e erra, você pode julgar uma pessoa Aquele falsamente? negócio, poder pode, só não deve, né? Na teoria não deveria, né? Se você pode julgar falsamente, você pode condenar um inocente? Pode, né? É o que mais acontece. Muitas vezes, né? Se o inocente, agora vem o argumento, a definição, a justificativa se a moral, se a pena de morte é ética ou antiética. Se o inocente pode ser condenado erradamente, logo nós não podemos aplicar uma pena que não pode ser revertida. Não é lógico? Não é uma justificativa? Ou uma pessoa que é morta, pode, depois que descobre que ele é inocente, pode ser trazida à vida de volta. Não pode. Então, a pena de morte é antiética. Já que justificamos, então a pena de morte é antiética? Um emoji de raiva, me desculpem. A pena de morte é antiética, agora depois que a gente justificou? É, né? No Brasil, no Texas e no Afeganistão também, né? Mas eles aplicam a pena de morte porque eles acham que é certo, né? É a moral deles, né? Em qualquer parte do mundo, essa é a diferença entre ética e moral. A ética varia de acordo com o tempo? Sim. De acordo com a sociedade? Sim. Então a ética vem do conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento tem que ser justificado. Não foi isso que a gente viu agora? Os espíritos devem crer? O que vocês acham? A gente deve crer? Deve. Mas a gente tem que justificar depois. Eu creio nisso porque... Tem que acreditar em alguma coisa. Justamente. Nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, no Evangelho dele, e a gente justifica porque a gente crê. Então é um pensamento que pode evoluir, né? A gente deve conhecer, né? O conhecimento é amar ao saber, é evolucionista. A gente deve crer em parte, porque a gente deve, antes de tudo, conhecer. Conhecimento é a base da doutrina espírita. Aí vem um problema espírita. Eita, o espiritismo tem um problema? Tem. Mas nós somos perfeitos. O espiritismo não promete a salvação, não promete o paraíso. E ainda diz, se algo der errado é problema de vocês. É difícil, né? Ou religião difícil, né? Por isso que poucos a aceitam, por isso que poucos a estudam. Porque ela cobra de você. Então, como deve ser a fé espírita? Quando você conhece os princípios do espiritismo, o seu comportamento deve mudar. Por isso, muitas pessoas têm dificuldades para aceitar. Eita, então se eu começar a ser espírita, eu vou ter que mudar todo o meu comportamento. Lógico. Porque você vai evoluir todo o seu conceito sobre tudo que existe na vida. Sua mente vai se expandir, você vai ver novos horizontes. Seu avião vai decolar um pouquinho. Não é isso? Então você tem que mudar o comportamento. Vicente, depois que se tornou espírita, você mudou? Mudei, sim. Eu mudei também. Eu hoje me considero uma pessoa melhor. Não sou perfeito, eu sou pecador. Todos nós somos pecadores. Se a gente não fosse, não estaríamos nesse mundo. Mas nós mudamos alguma coisa. Nós tornamos pessoas melhores depois de ser espíritas. Porque a gente tem a plena consciência de que todo o mal que existe na Terra é fruto do nosso atraso moral. E nós vamos pagar por ele. Ninguém escapa dessa lei de causa e efeito. Se para a espiritualidade os espíritos são o princípio inteligente do universo, todos são capazes? Não, mas eu não quero ser espírito porque eu não tenho inteligência para isso. Pô, os espíritos disseram que nós somos o princípio inteligente, então todos são capazes. Todos, sem exceção. Só que uns têm preguiça. Outros, por ser muito apegados a outras crenças, que não podem ser justificadas, não aceitam o espiritismo porque ele é muito complicado, como a gente acabou de dizer, é uma religião difícil de ser seguida, porque ela cobra mais de você, ela impede que você culpe os outros de todos os males que existem, que acontecem com você. Você é o principal culpado. Mas essa capacidade vem com o livre-arbítrio e com a lei de causa e efeito aplicada, que a gente acabou de dizer. A capacidade de evoluir, de aceitar a doutrina, vem com o livre-arbítrio, né? Que religião difícil, não te dá garantias. O que você ganha sendo espírita? Só responsabilidade. É ou não é? No espiritismo, você não pode reclamar, nem colocar a culpa dos seus males nas outras pessoas.
Você tem que admitir que tudo teve origem em você. Qual é a única coisa que garante a salvação do Espiritismo? Qual é a única coisa? A caridade. A caridade. A caridade é o que, Rodrigo? É juntar uma feira e dar a pessoa que está precisando? Também. Mas existem muitas formas de caridade. Quando você consola alguém com palavras, quando você dá forças num momento difícil, você está sendo caridoso, você está doando seu conhecimento àquela pessoa. E a felicidade, como se consegue? Com rituais? Com amuletos? Não. Conhece-te a ti mesmo, disse Sócrates. Então, a base de tudo, o início de tudo é você mesmo, não são os outros. Para a gente mudar o mundo, nós temos que começar mudando nós mesmos. Se cada um fizesse isso, o mundo mudaria. É ou não é? Não é lógico isso? Então, o Espiritismo é uma filosofia com bases científicas e consequências ético-morais. Respondendo à pergunta do início, como deve ser a fé no Espiritismo? O que vocês acham, depois de toda essa palestra? Como deve ser a fé no Espiritismo? Cega? Não. Ela deve ser o quê? Raciocinada. Então a fé espírita é uma fé racional. Nós podemos justificar o que a gente crê. Nós podemos comprovar aquilo que a gente crê. E mesmo com a justificativa e com as provas, muito fogem da verdade. Muitos não aceitam. Preferem acreditar em verdades inquestionáveis que outras pessoas disseram, né? Então era só isso que eu tinha hoje para falar para vocês e muita paz.